Irmãs e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E hoje, novamente, sempre falo, dia do Senhor, domingo, é o dia em que nós aproveitamos para honrar o nosso Senhor com os nossos bens. Então, você que está em casa, aproveita, faça as suas ofertas no vídeo, onde vocês têm aí acesso a QR Code. A estância é minha, a EAV é minha, são ofertas voluntárias, apesar de nós termos também, estamos desenvolvendo o programa Celeiro EAV do ano, para também servindo também para as nossas vagas para as conferências no ano de 2022. Então, independentemente de você participar do programa Celeiro, você pode fazer suas ofertas voluntárias nesse site, a EAV, a estância é minha. E se você não fez ainda sua participação, sua adesão no programa Celeiro, por favor, aproveita o dia de hoje, faça a sua adesão. Isso vai, de um lado, ajudar na manutenção da estância, como suas ofertas, e, por outro lado, também vai estar garantindo as suas conferências do ano que vem. E também, as missões no exterior, nós cuidamos de muitas igrejas, em outros continentes, e depende das nossas ofertas para manter em ação essas frentes, e também o próprio Instituto Vida para Todos depende de ofertas para continuar servindo a nós, as igrejas e a todos os irmãos. E lembre-se também da sua região, da sua obra regional, seja sócios do Evangelho, seja ajudar a cuidar do CEAP, dos nossos comportores, e também lembre-se dos irmãos necessitados nessa hora difícil da pandemia. Se você conhecer alguns, cuidem deles, a recompensa virá do céu. E também da sua igreja local, da sua localidade, tá? Lembre-se de fazer suas ofertas. Muito bem, então nós chegamos à mensagem 64. A mensagem 64 tem por título: ao vencedor eu lhe darei autoridade sobre as nações. Leitura da Bíblia, Apocalipse 2, versículos de 26 a 29, que diz o seguinte: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nós estamos no meio de uma série de mensagens a respeito das 7 igrejas de Apocalipse. E a nossa intenção de falar dessas 7 igrejas não é a de abordar assuntos doutrinários, que muitos autores, muitos estudiosos da Bíblia já o fizeram. Nós não temos essa pretensão de fazê-lo, é apenas para nós nos contextualizarmos com relação à história da igreja, ao passado da igreja, verificar os seus acertos, os seus erros, para nós não cairmos nos mesmos erros, não cairmos nas mesmas armadilhas de Satanás, das estratégias para destruir
a igreja, né? E para nós hoje continuarmos indo em direção da consolidação final da igreja em Filadélfia. E nós temos visto que Deus tem levantado a sua igreja de uma maneira maravilhosa no primeiro século, não é isso? Usando os seus 12 apóstolos e depois usando o apóstolo Paulo, tá? E no final do primeiro século usando o apóstolo João. Então, a igreja em Éfeso é a primeira igreja abordada, cuja carta, né, João, o Espírito pede para João mandar a igreja em Éfeso, mas é para mandar para o anjo da igreja em Éfeso, porque naquele tempo, já no final, né, do primeiro século, já havia o amor pelo cargo, já havia se deteriorado, né, corrompido o coração das pessoas da igreja. Então, Deus hoje não olha para o cargo, não olha para os títulos. O Senhor hoje olha para a realidade. Se você é um mensageiro ou não. Um mensageiro não tem mensagem própria. Um mensageiro leva a mensagem de Deus. Então, como Paulo fala ao Timóteo, né, você procura transmitir aos homens fiéis e idôneos que sejam, né, capazes de instruir outros que sejam também fiéis e idôneos. Isto é, nós não adulteramos a mensagem que levamos de Deus. Nós não acrescentamos as nossas próprias coisas na mensagem de Deus. Nós somos apenas mensageiros. Então, quem é fiel nesse ponto, o Senhor usa no tempo de Apocalipse. Então, graças a Deus, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, já falamos uma série de mensagens sobre isso. E o problema da igreja, da igreja no primeiro século, eles, né, começaram de uma maneira maravilhosa, né, e o Senhor usou o apóstolo Paulo para trazer a revelação dos mistérios de Deus, abriu para nós todo o plano de Deus para a salvação do homem. E, infelizmente, já o homem começou a introduzir, né, Satanás começou a introduzir ensinos diferentes já no tempo de Paulo, quando Paulo estava já de partida, e no tempo de João, no final do primeiro século, já muitas heresias já havia sido, né, disseminado. Então nós vemos essa intenção de Satanás acabar com a palavra profética, com a palavra de Deus. E terminada a era dos apóstolos, no final do primeiro século, nós não vemos, né, mais a palavra profética no segundo século, terceiro século, assim por diante. Porque Satanás deu um tiro e acertou na palavra profética, e a partir de então nós não vimos mais os apóstolos a partir do segundo século. E os homens então tiveram que se organizar e com boa intenção, é sempre assim, um homem faz com boa intenção, mas não confia no poder do Espírito. Precisa confiar na autoridade do Espírito. O Espírito tem que falar, o Espírito tem que agir. Sem o Espírito, nós viramos meramente uma organização humana. E a igreja não é uma organização humana. A igreja é de Deus. A igreja é corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele quem manda, e o Espírito Santo tem total autoridade e governa a igreja. Então, com essa perda da palavra profética, perde-se também a autoridade do Espírito Santo, a igreja fica sem rumo. Para não perder totalmente a igreja, a unidade da igreja, para evitar divisões, então o bispo, né, os bispos começaram a fortalecer o poder do episcopado, o poder dos bispos, e eles fizeram do bispo uma hierarquia superior aos presbíteros, e não é bíblico. Na Bíblia, presbíteros e bispos são a mesma coisa. Presbítero é uma pessoa anciã, experimentada, e bispo é supervisor, é a sua função de supervisionar a igreja. Então já houve essa diferenciação entre bispos e presbíteros, que não há na Bíblia, e os bispos começaram a
pela primeira vez, surgiu uma hierarquia na igreja, e com isso, com o passar do tempo, surgiu bispo, arcebispo e assim por diante. Mas no primeiro século, a igreja em Éfeso ainda era fiel ao ensinamento dos apóstolos. Todavia, essa fidelidade se resumia apenas na observação na letra, legalisticamente, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem pelo Espírito e transmite vida. Não é meramente regras, né? Letras pretas, um papel branco para a gente observar. Não é. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando você toma apenas como letra, você perde o Espírito, você perde a vida e você perde o amor, que é a essência de Deus. Então, a repreensão que o Senhor fez com a igreja em Éfeso é que vocês abandonaram o amor. Perdendo o amor, irmãos, perdeu a essência de Deus, a essência do Espírito. E no segundo século em diante, a igreja em Esmirna começa a ser muito perseguida. É outra tentativa de Satanás destruir a igreja fisicamente, amedrontar, assustar, intimidar, para que a igreja se acabe. Mas a igreja não acaba, porque a raiz da igreja está no céu, não está na terra. Ninguém consegue extirpá-la, né? Então, graças ao Senhor, quanto mais perseguia, o Império Romano perseguia, mais a igreja crescia. Todavia, por falta da palavra profética, por falta do governo do Espírito, pouco a pouco na organização humana, os homens, os líderes, passaram a gostar, a amar a posição que tinha, né? O apego pelo cargo, o apego pelas posições, acabou deteriorando mais a igreja. Aí surgiu hierarquia, surgiu a luta pelo poder, luta pelo dinheiro, e assim por diante começam a acontecer muitas coisas que deterioraram a igreja, a essência da igreja. Mas aí então entrou na era da igreja em Esmirna, em Pérgamo. Em Pérgamo, né, houve uma união da igreja com o Estado. O imperador Constantino, né, adotou, né, a religião cristã como a religião do Estado, e com essa união, os assuntos da igreja passaram a ser assuntos do Estado, né, e houve uma confusão, uma mistura muito grande, porque a igreja é uma coisa celestial, espiritual, o Estado é uma coisa terrena, e ainda sujeito ao governo humano, contrário ao governo de Deus. Então, assim, nessa mistura, a igreja começou a inchar, né? Aquela pequena semente de mostarda, que era para crescer como uma hortaliça, ficou uma grande árvore. A igreja não é para isso, a igreja não é para ficar grande, a igreja tem que alimentar as pessoas como hortaliça, certo? Então, aí perdeu a forma e começaram a ser introduzidas coisas horríveis, certo? Eu falei para vocês sobre batismo infantil, falei para vocês sobre ascetismo, monasticismo. Quem perdeu essas mensagens, vocês podem procurar no Instituto Vida para Todos, né? A igreja em Pérgamo, tá? Então, muitas coisas começaram a deteriorar, e até o próprio monasticismo, expliquei para vocês. Esses monastérios, os abades, começaram a procurar o bispo de Roma, né, para fugir das pressões dos seus bispos locais. E assim fortaleceu o bispo de Roma. É já um pré-anúncio do papado surgindo, certo? Aí então, quando chegou a igreja em Tiatira, o papado se instalou definitivamente em Roma, porque havia uma disputa dos bispos, tanto de Constantinopla, disputando com o bispo de Roma, de Alexandria e também de Antioquia, mas prevaleceu o bispo de Roma. Então, se estabeleceu o bispo de Roma como o chefe de toda a igreja, né, da igreja católica, que eu digo católica, porque naquele tempo, no tempo de Constantino, já se chamava a igreja, né, como igreja católica. Católica no sentido de universal, é uma igreja para todos, tá? Então, assim, aí com isso, né,
começou essa disputa pelo poder acabou se estabelecendo em Roma, né, o bispo de Roma tendo ascendência sobre todos os demais bispos, e assim foi surgindo o papado, tá? E com isso, né, o que é bom, eu vou explicar aqui, talvez fica melhor eu começar já com isso, tá? Vou dar uma continuação daquilo que eu estava falando. Eu espero terminar hoje na igreja em Tiatira, porque semana que vem nós vamos começar já a mensagem da conferência de Mateus, tá? Bom, primeiro eu quero fazer uma comparação entre essa igreja em Tiatira com as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, com as 7 parábolas de Mateus 13. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 13. Vamos ver também a 4ª parábola. É a parábola do fermento, Mateus 13, 33. Mas antes disso, né, conforme já foi visto, a igreja, né, deve ser aquele grão de mostarda na parábola anterior. A igreja deve produzir alimento aos homens. Na parábola anterior, mostarda, que é uma hortaliça para alimento, cresceu de modo anormal e se tornou uma árvore. Isso ocorreu quando Constantino I, o Grande, ele, na primeira metade do século IV, uniu a igreja com o Estado. Muitos falsos cristãos foram introduzidos por causa do favor imperial. Assim a igreja inchou, tornando-se em cristandade. A gente chama de cristandade, é um conjunto total não só de cristãos, mas daqueles que pertencem à aparência de ser cristão. Vocês entenderam? Todo aquele que parece alguma coisa ligada ao cristianismo, né? Mas às vezes não tem realidade, não tem nada que ver, mas nós chamamos esse conjunto todo maior de cristandade. E o fermento da 4ª parábola representa as coisas malignas, né? Aqui, qual é o fermento? Vamos dar uma olhada. Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vocês que são donas de casa, ou os irmãos que têm, né, facilidade com artes culinárias, sabem que se você esconder fermento dentro de farinha, você vai fazer com que a massa se levede, fermente, né? Aí fica uma massa fermentada, inchada, né? Então, o fermento, né, representa coisas malignas como a hipocrisia, a corrupção, o pecado. Podemos ver isso em Marcos 8,15. Dá uma olhada. O Evangelho de Marcos 8,15. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tá? Aí eles discorriam entre si, né? É que não temos pão, né? Então, os discípulos acharam, quando Jesus falou de fermento dos fariseus, os fermentos de Herodes, acho que ele está reclamando que nós não trouxemos pão, né? Mas Jesus não estava se referindo a isso. Mateus 16, dá uma olhada em Mateus 16. Mateus 16, versículo 6. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. De novo, aqui diz, eles entenderam que é porque o Senhor dizia isso, porque não trouxe pão. Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães?
E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então esse fermento, a doutrina, é o ensinamento, né, que eles faziam. Esse sim fermenta. Tá? Infelizmente, na igreja em Tiatira, a igreja deveria ser essa farinha pura, certo? E alguém jogou fermento dessa farinha pura e levedou toda a massa. 3 medidas de farinha. O que significa 3 medidas de farinha? A farinha representa Cristo como alimento para o homem, que a igreja deve oferecer ao homem. Certo? Você e eu, na igreja, como a igreja, devemos oferecer nas ruas Cristo como alimento para as pessoas. Não é isso que vocês oferecem, comportores? Vocês devem oferecer Cristo como alimento às pessoas. E 3 medidas, por que fala em 3 medidas? 3 medidas, sabia disso? É a quantidade necessária para fazer uma refeição completa para um homem. Sabia disso? Gênesis 18, 6. Dá uma olhada. Gênesis 18, 6. Ou, só para contextualizar vocês, versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, né? E repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, revazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, 3 medidas de farinha era uma refeição completa para aqueles 3 homens, tá? E diz: Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou a prepará-lo. Então, 3 medidas de farinha é para uma refeição completa do homem, tá? Não importa quantos sejam, 3 homens, não. Como é que fala? É simbólico. Você, se você for encarregado de pregar evangelho, se você for encarregado de orar com as pessoas, se você for encarregado de fazer comportagem, levar o evangelho do reino para as pessoas, você precisa levar 3 medidas de farinha. E a igreja é feita por essas 3 medidas de farinha para alimentar as pessoas. Portanto, irmão, a igreja não é uma organização com estruturas, templos enormes para todo mundo contemplar, olhar, oh, que coisa maravilhosa, que coisa gigantesca, né? Não, a igreja é para fornecer alimento para os homens. Tá? 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Vamos levar alimento para as pessoas. Infelizmente, os homens, ao longo desses séculos, foram construindo estruturas de templo gigantescas, para, de certa forma, para o homem sentir-se pequeno dentro da suntuosidade da coisa. Irmãos, a igreja não é isso, não é para isso.
A igreja tem que ser um lugar agradável para as pessoas se alimentar de Cristo. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 8. Embora nós tenhamos uma grande estrutura aqui, irmãos, da igreja de São Paulo, irmão, se você vê que não tem suntuosidade, não tem nada disso para amedrontar o homem. Parece que o homem fica pequeno dentro de uma estrutura, né, luxuosa, suntuosa, né? Então não, esse é um lugar prático para a gente desfrutar de Cristo, para nos alimentarmos, certo? Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade e da verdade. O que importa, irmãos, entre nós, vamos servir alimento às pessoas com os asmos de sinceridade e da verdade, sem fingimento, sem hipocrisia, coração puro. Aqui nós servimos alimento, e Cristo é nosso alimento, e nada de fermento. Ó Senhor Jesus. A igreja é nova massa. Esconder o fermento em 3 medidas de farinha significa que a igreja em Tiatira levedou por completo, ocultamente, os ensinamentos com respeito a Cristo. Jezabel não somente ensinou, ainda seduziu os servos do Senhor a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso já está em Apocalipse 2:20. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 2. Eu vou ler desde o versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando a igreja perde a sua forma, quando a igreja perde a sua essência, quando a igreja pede a palavra de Deus sendo falada, o ensinamento saudável dos apóstolos, começa a introduzir ensinamentos estranhos. E quem passa a profetizar é a Jezabel, uma figura feminina, passa a profetizar na igreja. E o resultado desse falar, o resultado dessa profecia é induzir e seduzir as pessoas dessa igreja à prostituição espiritual, à idolatria. Então, se espalhou a idolatria, né, através da igreja em Tiatira, tá? Bom, Senhor Jesus, eu preciso continuar um pouco da história de Pedro Valdo, em homenagem a vocês, colportores. No meio dessa era negra, em que em lugar de nós temos a palavra do Espírito falando, governando a igreja, hoje nós temos Jezabel dando ensinamentos que levam a todos
a praticarem a prostituição espiritual e a praticarem idolatria. Mas Deus, Ele nunca permitiu que a totalidade da igreja se corrompesse. Deus sempre manteve, ao longo desses 20 séculos, está chegando a 21 séculos, irmão, Deus sempre manteve, como diz o André Miller, uma linha prateada da graça de Deus. Nunca deixou interromper, mesmo sob grandes pressões, né, de tantos erros, mas Deus manteve uma linha tênue. E Pedro Valdo foi um homem grandemente usado para isso. Só que se você ler o André Miller, ele vai dizer para você que na verdade os valdenses não necessariamente se extrair dessa palavra valdense de Pedro Valdo. Os valdenses já eram famosos numa prática que já não estavam contentes com esses ensinamentos errados de Jezabel, eles já estavam voltando para o ensinamento mais correto. Então, já eram chamados de valdenses, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. Eu vou introduzir, além dos valdenses, os albigenses. É difícil até de vocês anotarem, albigenses com G, tá? Albigenses. Desde o primeiro século, mesmo na degradação da igreja, Deus sempre manteve uma linha prateada, ainda que tênue algumas vezes, dos que não cederam aos erros. Muito antes de Pedro Valdo, houve grupos dissidentes ocidentais que habitavam em Albi. Aí vem o nome albigenses. Habitavam em Albi, cidade na região de Languedoc, no sul da França, nos vales do lado ocidental dos Alpes. Sabe que na Europa tem a Cordilheira dos Alpes, né? Do lado ocidental ficava a cidade de Albi e a região de Languedoc. Vou explicar um pouco melhor depois isso. Aí também surgiram do lado oriental dessa mesma Cordilheira dos Alpes, do lado oriental, estavam os valdenses. Vocês entenderam? Então, nessa Cordilheira dos Alpes, de um lado ficavam os albigenses e, por outro lado, ficavam os valdenses, tá? Todos eles não concordavam com os erros praticados na época, tá? Então, Deus preservou, deixa eu continuar lendo, e os valdenses surgiram nos vales do lado oriental dessa enorme cadeia de montanhas, e Deus preservou e fortificou esses dois grupos por muitos séculos. Essa linha ficou por muitos séculos. Então, vou falar um pouco de Pedro Valdo, acrescentar um pouco mais, porque nós sempre tocamos nesse assunto de uma forma muito pontual, mas nós não colocamos na história, tá? Então, vou hoje tentar colocar na história. Pedro Valdo, mesmo confundido, segundo André Miller, mesmo confundido como fundador dos valdenses, esse homem que nasceu em Lyon merece o nosso louvor parcial por causa da sua abnegada atividade na luta pela verdade e contra os erros romanos. Eu vou ler uma citação dele, tá? Todavia, citação de André Miller, já no volume 2. Todavia, sua piedade, seu zelo e a sua coragem devem ser duplamente reconhecidas, pois tornaram mais evidentes em um período quando a hierarquia papal começou a perseguir todos os que questionavam sua autoridade e a sua infalibilidade. O Papa Romano era infalível,
o que ele falava, definisse qualquer dúvida em termos de doutrina, o que ele definisse está definido, não há erro, é infalível. Então, eles começaram a questionar essa infalibilidade. Não temos dúvidas que ele, Pedro Valdo, foi levantado por Deus no tempo apropriado, para que desse mais determinação ao testemunho dos valdenses. A simplicidade da adoração que praticavam. Irmãos, adorar a Deus é coisa simples, é no Espírito. Não precisa construir suntuosos templos, né, com sacerdotes, com suntuosas vestes. Não, adorar a Deus é na simplicidade, é no Espírito e em verdade, né? Então a simplicidade da adoração que praticavam e a vida pacífica e reclusa que manifestavam no período inicial parece não ter despertado a inveja de seus vizinhos, nem a suspeita da igreja dominante, até os dias de Pedro Valdo. Então Pedro Valdo causou uma revolução. Foi a mão de Deus que determinou assim. Porém, com o surgimento do destemido Pedro, a situação mudou. Por volta do ano 1160, as práticas da idolatria que acompanhavam a doutrina da transubstanciação. O que é a doutrina da substanciação? Quem sabe? Vocês acabaram de tomar a ceia. Vocês acabaram de receber o pão e o cálice, certo? Isso é considerado como a Santa Ceia. E a doutrina de transubstanciação diz o seguinte, que quando nós celebramos a ceia, a Santa Ceia, esse pão se torna verdadeiramente a carne de Jesus. Isso é transubstanciação. E o cálice, o vinho que está no cálice, se torna verdadeiramente o sangue de Jesus. Então, essa doutrina acaba trazendo mais idolatria, né? Então, causaram uma profunda impressão em Pedro Valdo, tá? Não é esse Pedro não, Pedro Valdo. Ele estava realmente alarmado com a intensidade de perversidade naqueles tempos, da corrupção que havia sido introduzida sorrateiramente na igreja, e da influência perigosa e perversa que o papado exercia sobre a alma das pessoas. Vocês sabiam que já há muito tempo começaram a praticar indulgências. Vocês sabem disso, né? Que um sacerdote tinha o direito de perdoar um pecado de alguém. E o Papa, então, ele tinha, por exemplo, de onde veio aquele exército, né, que faziam as cruzadas, que são os cruzados. Eles eram atraídos pela indulgência papal. Quer dizer, pode-se reunir grandes criminosos que fizeram, né, horrores e crueldade na sua vida, mas se você fizesse parte desse exército santo, o Papa indulgia todos os seus crimes e todos os seus pecados. Então, quando você morrer, você vai ser recebido de braços abertos no céu. Então, essa era vamos dizer assim, o que eles acreditavam nisso. Então, muitos se alistavam para fazer parte desse exército. Imagina só, a igreja tem um exército armado. Já pensou, a gente tem um exército armado aí, ó, na rua? Ó Senhor Jesus, como pode ser? Então, irmãos, a indulgência enganou muita gente. Se você fizesse isso, o sacerdote tinha autoridade para indulgir você de todos os seus pecados. Agora você vai partir para o céu limpinho. Irmão, não funciona assim. Vocês sabem que não funciona assim, né? Então, isso foi incomodando Pedro Valdo, foi incomodando essas pessoas, né? Aí, o que aconteceu? Ele contratou, olha, a grande coisa que aconteceu foi isso. Ele contratou 2 padres para traduzirem os evangelhos para a sua língua nativa.
bem como alguns livros das Escrituras. Porque naqueles dias, a Escritura era completamente selada no seio da cristandade. Por que era completamente selada? Porque, já que a mesma existia apenas na língua latina. Quer dizer, para você ler a Bíblia, tinha que conhecer latim. E muitos não conheciam latim. Então, não liam a Bíblia porque não tinham acesso. Não entendia a língua latina. Então, não havia sido ainda proibida a escritura naquele tempo. Mas, como não tinha tradução para as línguas, né, dos povos, o povo não lia a Bíblia, não tinha acesso à Bíblia. Então, somente aqueles sacerdotes que estudaram latim podiam ter acesso à Bíblia. Irmão, se imagina, o povo não tem acesso à Bíblia. O povo não tem acesso à palavra pura de Deus. Então, a liderança pode falar o que quiser, mantendo o povo na ignorância. É ou não é? Então, aí que surgem muitos e muitos erros. Então, Pedro Valdo, ele falou, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é essencial para nós, né? Então, ele mandou traduzir, né? E, na verdade, ele não tinha autoridade para isso. Por isso ele fazia, né, ocultamente, e fazia cópias da Bíblia e guardava dentro daquela bolsa que eu falei na semana passada, aquela bolsa escondida debaixo das suas vestes, por isso e pendurada ao pescoço, tá? Para não aparecer, né, com uma alça. Por isso que é pescoço, portor, que é a bolsa, tá? É a bolsa. Então, onde se guarda no contenedor, né? É contenedor? Container, né? Contenedor. Bom, então, assim começou-se a pregar o Evangelho com a palavra de Deus. Porque até então era a tradição, né, da igreja romana que ditava as regras, e todo mundo seguia essas regras, e não tinha acesso à palavra. Agora, pela primeira vez, alguém estava levando essa palavra adiante para o povo. Olha só que coisa maravilhosa. Os seguidores de Valdo, uma vez supridos com cópias das Escrituras em seu próprio idioma, foram capazes de explicar ao povo que eles não estavam promovendo doutrinas estranhas ou inventadas por eles, e sim a verdade pura, não adulterada da palavra de Deus. Pela primeira vez eles podiam mostrar, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Seguindo exemplo do Senhor Jesus, seguindo o mesmo exemplo do Senhor Jesus ao enviar os 70, Pedro enviou seus discípulos de 2 em 2 para todos os vilarejos daquelas vizinhanças para pregarem o Evangelho. Acho que vocês também vão de 2 em 2, né? É isso aí, de 2 em 2. Isso despertou a ira do Vaticano. Enquanto Valdo e seus amigos se limitavam a um protesto pessoal contra os enganos e a corrupção da igreja, a hierarquia romana não tomou nenhuma providência séria para prejudicá-los. Mas tão logo eles passaram a utilizar essa arma perigosa. Qual é a arma perigosa? A palavra de Deus. Né? Começaram a usar essa arma perigosa, as sagradas escrituras, na língua do povo. Eles foram imediatamente amaldiçoados e excomungados. Eles foram excomungados da igreja. Sem se preocuparem com a ira do Papa, eles persistiram em pregar o glorioso evangelho da graça de Deus aos pecadores perdidos. Nós temos que ir para a rua. Com oposição, sem oposição, o povo precisa do evangelho. O povo precisa da palavra de Deus. Precisamos, né? Um interdito foi
emitido contra eles pelo arcebispo de Lyon. Valdo respondeu de forma decidida: precisamos obedecer a Deus mais do que aos homens. Daquele tempo em diante, os pobres homens de Lyon, como eles eram chamados, chamaram eles de pobres homens de Lyon, foram estigmatizados publicamente pelo clero como hereges e expostos ao desprezo. Se você olhar, se você assiste algum vídeo, né, da era medieval, da Idade Média, desse tempo, você vai ver, né, que a Igreja Romana perseguia os hereges. Você não sabe quem são esses hereges. Esses hereges são eles. Vocês colportores viraram hereges. Naquele tempo, não, hoje não, tá? Hoje não. Durante 3 anos, depois da sua primeira condenação, Pedro Valdo, por volta do ano de 1172, Valdo conseguiu permanecer escondido na cidade de Lyon e em seus arredores. Porém, quando o Papa Alexandre III ordenou as mais severas medidas, não somente contra Valdo, mas contra todos que ousassem manter comunhão com o herege, ele fugiu de Lyon. E por amor aos seus amigos, ele se tornou um andarilho pelo resto da vida. Quer dizer, ele, para não prejudicar os outros, porque se ele ficasse do lado de alguns eram perseguidos, né, podiam ser mortos. Então ele se tornou andarilho pelo resto da sua vida. Depois de buscar abrigo seguro em alguns lugares, porém não encontrando nenhum lugar de repouso, porque em todo lugar buscava ele, porém, Valdo então cruzou as montanhas em direção à Boêmia, terra de João Hus, ou João Hus, e de Jerônimo. Naquele lugar, finalmente veio a falecer, entrando no descanso eterno por volta do ano 1200. E quem era o John Hus? John Hus, ou Jean Hus, ele nasceu em 1369 e morreu em 1415. Ele iniciou um movimento baseado nas ideias de John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, reformador inglês, precursor das reformas, né, da igreja em Sardes, tá? Precursor das reformas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Ele foi executado em 1415 por causa disso, queimado vivo, cantando um hino, um cântico. Ele foi considerado um precursor da reforma protestante. A sua estátua está na Praça Central de Praga, a Praça da Cidade Velha, na República Tcheca. Os irmãos que foram, alguns de nós fomos até lá no ano, acho que 2019, né? Nós fomos até lá, nós vimos a estátua dele dessa praça de Praga, tá? Então, sim, e ele era já um precursor do que viria na igreja em Sardes, tá? Bom, então eu quero dizer, essa linha prateada foi até lá, tá? Foi até lá. Dispersão dos seguidores de Pedro Valdo. Então, Pedro Valdo ficou andarilho e os seus seguidores. Semelhantemente à dispersão após a morte de Estevão, em Atos 8, vocês se lembram, né? O apóstolo Estevão, não, a morte de Estevão, perdão. A morte de Estevão, em Atos 8, o bendito evangelho foi propagado da maneira mais ampla através da Europa. Quer dizer, quanto maior foi a expansão, houve a dispersão dos seus seguidores e isso se espalhou na Europa, né? O grande poder desses pregadores simples residia no fato de possuírem as Sagradas Escrituras em sua própria língua. Ó Senhor Jesus! A palavra é uma arma. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Eles liam os evangelhos, pregavam e oravam na língua comum das pessoas. Mesmo muitos deles não
temos dúvidas, acabaram chegando aos vales de Piemonte, já Itália, e na cidade de Languedoc, sul da França. Uma nova tradução da Bíblia era uma nova tradução da Bíblia era uma enorme contribuição aos tesouros espirituais para todo aquele povo. Irmãos, imagina você com a Bíblia completa, hoje na sua mão. Imagina você tem a palavra profética sendo colocada em livros, para você entender hoje o plano de Deus, né, o que Deus está querendo falar para você hoje. Imagina só tantas riquezas que nós temos hoje. Como não pregar evangelho? Vamos pregar evangelho! Ó Senhor Jesus. O Papa Inocêncio III havia humilhado os poderosos reis. Olha, o Papa se tornou um poder, né, sobre as nações. O Papa havia humilhado os poderosos reis da Alemanha, da França e da Inglaterra, a quem quase toda a cristandade se submeteu ao poder papal. Teve que experimentar o desprezado grupinho dos valdenses. O Papa mandava nas nações, mandava na Alemanha, mandava na França, mandava na Inglaterra, e agora tem um grupinho aí que mais faz cócegas para ele, e está perturbando ele, está incomodando ele, né? Então, que o desprezado grupinho dos valdenses lhe negava o reconhecimento como supremo cabeça da igreja. Como tolerar essa resistência à sua arrogante supremacia universal? Qual foi o crime deles? E como lidar com isso? Eles tinham a mais alta reputação em todos os lugares. Onde eles iam, eles tinham mais alta reputação. Por quê? Porque eles viviam aquilo que pregavam. E eles pregavam a pura palavra de Deus, né? Eles eram reconhecidos até mesmo pelos seus piores inimigos. Eram admirados por sua modéstia, vida simples, trabalho honesto, castidade e temperança. Seu único pecado consistia em se apoiarem nas Escrituras e somente nelas, em todas as questões pertinentes à fé e à adoração. Essa linha pura, irmãos, hoje a igreja de Filadélfia tem. O grande progresso dos pobres homens de Lyon, depois do início das perseguições, nos parece ter acontecido de uma forma rápida e alcançando uma larga extensão do território europeu. Eles foram para o sul da França, chegando até a Lombardia, avançando para os lados de Aragão, já na direção da Espanha. Na Lombardia, Itália, e na Provença, que é França, os valdenses possuíam mais escolas do que escolas da igreja romana. SEAP. Por isso que o irmão Dong recebeu a visão de Deus de criar SEAP. SEAP é para formar valdenses. SEAP é para formar colportores. Nós não lutamos com arma armada, com exército armado, mas nós lutamos pela palavra de Deus e com a palavra de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Ó, essa semana vocês têm que arrasar, hein? Tem que pegar fogo. Encargo pela palavra, encargo pelo evangelho, né? Ó Senhor Jesus. No início, é isso, né? Deixa eu ver onde estou. Na Alemanha, eles tinham 41 escolas na diocese de Passau. 41 SEAPs. Nós temos no Brasil, 11 SEAPs, né? Eles já tinham 41. Desde a Inglaterra até o sul da Itália e do Helesponto até o rio Ebro da Espanha, seus princípios
estavam propagados por todos os lugares. No início do seu reinado, o Papa Inocêncio III tinha muitas coisas para se preocupar. Vai se preocupar com essa coisinha aí, né? Buscava desestabilizar o poder alemão e italiano. Ele contendia alternadamente com os reis da França e da Inglaterra, dirigia a marcha da cruzada em direção à Terra Santa, Jerusalém. Isso vocês conhecem na história, certo? E por meio deles, ele destruiu o Império Grego. Olha só o poder que o Papa tem, né? Destruiu o Império Grego centrado em Constantinopla. Porém, ele estava determinado a punir, sem misericórdia, todo tipo de dissensão contra as normas estabelecidas pela Igreja de Roma. Coitado desses valdenses, aí começa. Os vales da região de Piemonte, Itália, e no sul da França, eram a sede da aversão contra Roma. Os albigenses receberam proteção das ricas cidades da região de Languedoc. Raimundo VI, conde de Toulouse, era favorável aos valdenses. E o nome Languedoc foi dado a essas províncias do sul da França por causa da sua rica, melodiosa e flexível língua, que era usada como vernáculo naqueles lugares, chamado de Languedoc ou Languedoil, tá? E os líderes feudais, especialmente os condes de Toulouse e de Foix, apesar de respeitarem o rei como senhor supremo, possuíam e exerciam autoridade soberana sobre os seus domínios. Então, aquela região, né, as autoridades eram favoráveis aos valdenses. Essa bela região era uma região bonita, uma região bela, de vinícolas, de plantação de videira, né, para produção de vinho e também para a produção de azeite, né? E essa bela região havia alcançado um nível intelectual muito mais elevado do que qualquer parte da Europa. Porque o papado, além de agir de forma destruidora sobre a alma dos homens, mas também impede todo o progresso nos campos das artes e da educação do povo. Quer dizer, quanto mais manter na ignorância, melhor, né? Para o papado florescer, o espírito humano precisa ser mantido na ignorância, na superstição e na escravidão. Todavia, por um longo período de tempo, os habitantes de Languedoc não foram perturbados pela hierarquia romana, por isso as suas cidades se encheram de pessoas pacíficas, trabalhadoras e prósperas. Na mesma proporção em que a palavra de Deus prevalecia, a igreja de Roma e o clero caíam em um desprezo cada vez maior. Estes passaram a ser odiados tanto pelos nobres quanto pelo povo comum por causa da ganância e da imoralidade. A exploração dos órfãos e das viúvas, a desonestidade, a astúcia, a glutonaria e a bebedeira deles eram proverbiais e inegáveis. A grande parte da população renegava Roma naquele tempo. Então, começa a perseguição aos hereges. O Papa Inocêncio III envia, então, uma carta aos prelados. Prelados, vocês sabem que é a autoridade eclesiástica, né? Prelados e príncipes do sul da França, para tomarem medidas enérgicas para suprimir a heresia. Os hereges devem ser amaldiçoados e banidos, pois ousaram desafiar o poder papal. Raimundo e outros príncipes que conheciam o caráter puro desses cristãos, recusaram-se a executar a ordem de aniquilação. Eles tinham ordem de aniquilar, né, os valdenses e os albigenses. No ano de 1209, o Papa manda 300 mil guerreiros para tratar disso. 300 mil. Alguns historiadores falam de 500 mil, meio milhão de soldados. Com símbolos da cruz, vocês sabem, né? O símbolo da cruz, dos cruzados, era uma cruzada contra os cristãos agora. A cruzada nunca foi contra os cristãos agora, pela primeira vez, né? Estava se usando uma cruzada contra cristãos. O gigantesco exército sedento por sangue e por despojos marchou através das terras cobertas de vinhas e olivais. Era uma região muito bonita.
queimando, matando e destruindo tudo, à medida que avançavam pela bela região de Languedoc. Os indefesos camponeses foram, em sua maioria, pisoteados pelos cavalos e assassinados a sangue frio. O objetivo real do Papa era tomar posse das charmosas regiões do sul da França, assim como Jezabel tomou a vinha de Nabote em 1º livro dos Reis, capítulo 21. Se você não conhece, volta para ler, porque eu não tenho tempo agora para dizer. Tá? Jezabel gostou tanto de uma vinha, mas o Nabote não queria vender e acabou assassinado. Tá? O terrível santo tribunal, que obteve e ainda retém o nome de Inquisição, começa então a se estabelecer a Inquisição, foi inaugurado naquele mesmo ano terrível de ser lembrado de 1210. Em um castelo perto de Narbona, os inquisidores ganharam autoridade para procurar os hereges, os quais perderiam as suas terras e fortunas. Quem era taxado herege estava perdido, não tinha mais nada. Tá? Então, todo o país, à medida que o exército papal avançava, tornou-se cenário das mais terríveis crueldades. Eles destruíram as vinhas e as plantações que estavam em crescimento, queimaram as vilas e fazendas, e quando seus habitantes fugiam, eram novamente lançados para dentro das chamas, matando assim camponeses desarmados, mulheres e crianças. Os cruzados da igreja em Roma espalharam a desolação sobre a terra. Então, só para vocês verem a era negra, a era trevosa. Tá? A guerra em Languedoc foi a primeira experiência de perseguição em grande escala, posta em prática pela igreja romana, para manter sua supremacia pela força das armas. Terrível. Não se tratava, note bem, o exército da igreja marchando com zelo santo contra os pagãos, que na verdade nem deve fazer isso, contra os pagãos, contra os maometanos de Maomé, ou aqueles que negam a Cristo, mas nem deveria matar ninguém por isso. Mas sim, a própria igreja amada agindo contra os verdadeiros seguidores de Cristo, contra aqueles que reconheciam sua divindade e autoridade da palavra de Deus. Os valdenses ou albigenses, como afirma André Miller, foram precursores dos reformadores do século XVI. Talvez precisasse de outros 300 anos para a Europa amadurecer para a reforma. Nesse meio tempo, a fabricação de papel e as artes gráficas foram inventadas. Graças a Deus, né, os valdenses tinham que fazer cópias, não tinha sido ainda fabricado, inventado, né, a gráfica, o papel, mas graças ao Senhor, com o tempo já da reforma, já tinha a Bíblia na mão, impressa, né? Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, todos os que escapassem da espada dos cruzados caíam na rede dos inquisidores. Era terrível na época da Inquisição. Em novembro de 1229, um concílio realizado em Toulouse estabeleceu uma inquisição permanente contra os hereges. Descobriram que a Bíblia era o principal apoio e a fonte de instrução dos albigenses, e da qual extraíam suas doutrinas e eram um tropeço para a igreja romana. Foi proibido o uso dos livros do Antigo e do Novo Testamento pelos leigos. Os leigos já eram privados das escrituras há muito tempo, mas agora pela primeira vez houve uma proibição direta. Como os hereges somente podiam ser julgados por um bispo ou por uma outra autoridade eclesiástica, o trabalho dos bispos não dava conta mais, porque era cada vez mais os acusados de herege e tal, número cada vez maior. Aí o que aconteceu? Aí entra os monges. Tá? Então o Papa Gregório IX, no ano de 1233, entregou esse tão temível tribunal que é a Inquisição, nas mãos dos monges dominicanos.
os monges dominicanos passaram a ter essa autoridade de executar, de prender e executar os hereges, né? Então agora, irmão, não chega de falar sobre isso. Vamos falar dos vencedores da igreja em Tiatira. Amém? Vamos lá para Apocalipse 2, nos versículos que a gente leu. Versículo 26, o vencedor. Vocês perceberam como Deus ainda tinha vencedores, né? Mesmo nessa situação tão deprimente, tão cruel, tão difícil, irmãos, Deus mantém seus vencedores em cada igreja. A igreja em Tiatira tem vencedor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não é obras de Jezabel, as minhas obras, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ó Senhor Jesus, quem são esses vencedores? São os demais de Tiatira. Onde está? Dá uma olhada no versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Ó Senhor Jesus. Então, esses valdenses, albigenses, eles eram os demais de Tiatira. Vocês estão entendendo? Né? É isso, né? Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Para eles, irmãos, era simples. No meio dessa perseguição toda, taxados de hereges, queimados ao vivo, queimados vivos, eles tão somente precisavam conservar o que tem. Conservando, conserva fazer aquilo, não é isso? Então, versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Cristo foi constituído pelo Pai rei sobre o seu monte Sião. Isso está em Salmo 2. Vamos dar uma olhada no livro de Salmos, capítulo 2. Só Senhor Jesus. O homem pode tentar usurpar poder, fazer misérias, mas, irmãos, quem manda mesmo é o rei. Amém. E Deus fez de Cristo rei sobre o monte Sião, né? Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei, aleluia. Deus constituiu o seu rei, o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o santo monte Sião de Deus está lá no céu. Ninguém consegue tirá-lo, ninguém consegue destituí-lo, né? Então, Cristo foi constituído pelo rei sobre o seu santo monte Sião, e a este ele deu nações por herança e a terra por possessão, com vara de ferro as regerá. Eu vou continuar lendo aqui. Por isso, irmãos, ele constituiu Cristo, o Filho, como rei sobre o monte Sião, mas ele precisava mandar Cristo para ser um homem, para ele poder reinar entre os homens. Então, aí Cristo veio aqui na terra e cumpriu a vontade de Deus, viveu totalmente obediente ao Pai em morte de cruz. Mas em ressurreição, Deus o gerou como filho primogênito de Deus. Por isso que no versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Para ser rei aqui na terra, irmãos, ele precisava se tornar um dos homens. E ele aqui diz, ele se tornou um homem, e na ressurreição se tornou filho de Deus, o filho primogênito de Deus. Ele já era o filho unigênito de Deus na sua deidade. Agora, na sua humanidade, na ressurreição, ele foi gerado filho primogênito de Deus. Versículo 8, pede-me, ó filho, pede-me. Você fez tudo que eu queria, agora pede-me. E eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Essas autoridades clandestinas aqui na terra
tentam usurpar sua autoridade para fazer mal para a humanidade. Mas Deus quer constituir um rei para dar vida ao homem. Não é? Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmão, aqui parece cruel, né? Violento. Vara de ferro as regerás. Mas você não sabe que o verbo reger aqui, o verbo reger em grego é poimaino. Poimaino é apacentar, é cuidar do rebanho. Então, sabe, quando um homem alçado ao grande poder, ele despedaça os outros cruelmente. Mas quando Cristo é alçado ao rei, né, sobre as nações, e o rei até a sua possessão, até as extremidades da terra, ele apacenta, ele cuida como rebanho. Mas em seguida ele fala, e esse despedaça como vaso de oleiro, é para mostrar que essas autoridades clandestinas, essas nações, não tem poder nenhum, é como um vaso de barro. Se Deus quiser despedaçar, é só pôr um dedo ali, ó, despedaça tudo. Não tem consistência, não dura para sempre. Mas o reino de Cristo durará eternamente. Por isso, irmãos, Deus quer que nós sejamos co-reis no milênio, no reino milenar. Os vencedores receberão, né, essa autoridade para reinar sobre as nações. Só que, irmãos, reinar sobre as nações, reger sobre as nações, é apacentar. Deus quer que você cuide. A rede de cuidados. Graças a Deus nós temos uma rede de cuidados. Nós temos um exército, não exército romano, mas o nosso exército espiritual nas ruas, exército de Cristo nas ruas, libertando as pessoas das garras do inimigo, resgatando as pessoas para a salvação, não é isso? E graças a Deus hoje nós pegamos contato das pessoas que querem ser cuidadas e nós colocamos na igreja para ser cuidado. A rede de cuidados está cuidando de muitas pessoas. Hoje de manhã, essas 20 pessoas ou mais, não sei quantas exatamente, essas 20 pessoas que estavam aqui na frente estão aqui pela primeira vez e foram ganhas pela rede de cuidados. Deus quer nos entregar pessoas para apacentarmos. Você, em vez de você só dar doutrina, você precisa alimentar. Você precisa dar alimento e precisa cuidar do bem-estar das pessoas, tá? Então, essa é a nossa função. Muito bem. Então, ele as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quer dizer o quê? O governo humano instigado por Satanás faz oposição a Deus e se julga poderoso para desafiar Deus, né? Porém, no reino vindouro, as nações perceberão que não passam de objetos de barro frágeis. Assim, versículo 28, né, Apocalipse 2, vamos lá. Vou terminar aqui. Senhor Jesus, Apocalipse 2, versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O vencedor vai ganhar a estrela da manhã. Ó Senhor Jesus. Salmo 110, 3, nós já lemos muitas vezes, que diz ali, irmãos, que o Senhor, Ele, no dia da convocação, o seu povo está se alistando voluntariamente, e Deus Pai atende o pedido do filho e dá como bônus para o filho os jovens que estão caindo do céu como orvalhos da manhã, Inúmeras gotas do orvalho da manhã estão caindo nesse momento. E quem serão, irmãos, esses jovens que formarão esse exército que já está se formando? Irmãos, começa pelas crianças de hoje. Quando o Senhor voltar, essas crianças vão estar já mais crescidinho.
E são os adolescentes de hoje. E são os jovens de hoje. Não é isso? Então, graças a Deus, é uma bênção os pais saírem para orar pelas pessoas, pregar o evangelho. Leva seus filhos, leva os seus netos, para eles já se acostumarem nessa nova cultura de tirar as pessoas das ruas, trazer para o reino de Deus, né? Os nossos meninos de 6 anos, 8 anos, ou até menos, já vem o exemplo dos pais, dos avós, não é isso? Pregar o evangelho, ter coragem de dizer, posso orar por você? Levar um jornal que seja, não é? E os nossos adolescentes, irmão, em Campos do Jordão, né? Cadê? Estão aonde? Estão aí? Estão aí? Cadê? Fique de pé, cadê o... Esses comportores, nós começamos chamando de mirim, mas eles já não é tão mirim, olha o tamanho deles, né? São todos novos, irmãos, até novos na fé. Talvez menos de 1 ano de conversão, talvez, não sei. Irmãos, são simples. Já entraram por esse caminho de amar a palavra profética. Já amaram por esse caminho de obediência e simplicidade. Estão encabeçados, não fazem coisa por si, estão encabeçados e estão correndo atrás da palavra profética, estão obedecendo, praticando a palavra profética, e Deus tem usado esses jovens, meninos até, certo? Para invadir nas ruas, no reino. Irmão, nas ruas é o mundo é de Satanás, o príncipe desse mundo é dele. Mas, irmão, nós estamos sacando do mundo, vamos tirando do mundo as pessoas para o reino de Deus. Então, os nossos meninos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens hoje, vão crescer nesse ambiente saudável. Não tem medo de abrir a boca para orar com as pessoas, não tem mais medo. A gente tinha muito medo, mas eles não têm mais medo. Eles não têm medo de pregar evangelho, não têm medo de fazer comportagem, não têm medo, entendeu? Por quê? Porque, irmãos, o Senhor está criando uma nova geração, formando os exércitos de jovens santos, cumprindo a promessa de Salmo 110, versículo 3. Enquanto que neste mundo, avançando tão forte com as ideologias malignas, invadindo, né, o coração dos nossos meninos, nossas crianças, com esses ensinamentos malignos. E nós, irmãos, em vez de deixar nossos filhos, nossas crianças de braços cruzados, esperando o quê? Esperando que venha, cada um seja degradado, cada um seja deteriorado com essas ideologias malignas, vamos botar eles na rua. Eles vão ter experiências vivas com o Senhor, eles vão ter experiências vivas com a palavra de Deus, conhecendo a Cristo e os seus caminhos. Que o Senhor abençoe a eles, né? E para esses, estão vendo a aurora chegar. A maioria não sabe que a volta do Senhor está muito breve. A aurora já começou, porque a obra dos 7 Espíritos já está fazendo, está atuando entre nós. Aquilo que era uma comportagem convencional, hoje o Senhor usou 7 Espíritos para turbinar a comportagem, e a comportagem está fazendo diferença nas ruas. As pessoas estão começando a conhecer, né, a palavra de Deus, a palavra escrita, os livros. Até o final desse ano, nós teremos, de 2019 até o final desse ano, nós teremos distribuído já, semeados, 6 milhões de livros. 6 milhões de livros. Imagine 6 milhões de livros nas casas das pessoas, o que a palavra de Deus ainda pode fazer, e ainda não estourou essa bomba da vida, não é? Algumas bombas já estouraram, já estão aqui conosco, mas algumas bombas ainda não estouraram, ainda vão ganhar muito da palavra de Deus. Irmãos, tudo isso comprova
que estamos na era do Apocalipse. Não viva mais de uma forma passiva. Muda de estado de vigilância. Vamos vigiar, esperar pela volta do Senhor. Aqueles que amam a volta do Senhor serão os vencedores. Então, se você ama a volta do Senhor, você vai ganhar a estrela da manhã. Porque a estrela da manhã, irmãos, é só... estrela da manhã só tem quem, né, não espera pelo raiar do dia. Porque quando vem o raiar do dia, irmão, já é tarde. Já é a vinda pública do Senhor Jesus. Irmãos, nós amamos a vinda secreta do Senhor Jesus. Nós estamos percebendo que a aurora já chegou. Eu não sei quanto tempo vai levar essa aurora, né? Não sei quanto tempo, mas de qualquer forma, irmãos, se você é um que espera pela volta do Senhor, ama a volta do Senhor, é fiel ao Senhor, não é isso? Mesmo em meio a tribulações e perseguições, você tem a perseverança, o que acontece? Você vai receber a estrela da manhã. A estrela da manhã é para você, né? Mas para a grande maioria, eles vão ver Cristo aparecendo aqui como o sol da justiça. Mas aí já é tarde. Já vem o juízo. Irmãos, é preferível ser o vencedor para ganhar, né, a estrela da manhã. E os que... Daniel 12, vamos olhar Daniel 12. Senhor Jesus. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios são os vencedores. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, que somos nós que vamos na rua pregar evangelho, eu posso orar por você, fazer comportar, nós estamos conduzindo muitos à justiça. Serão o quê? Serão como as estrelas, sempre e eternamente. Vale a pena hoje. Vivemos para o Senhor, irmão, vale a pena. Aí termina, quem tem ouvidos, na capítulo 2, versículo 29, né? Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A deterioração vem quando não ouve mais o Espírito falar. Graças a Deus, hoje nós temos o Espírito falando no nosso meio. E nós precisamos ouvir com simplicidade, com obediência e praticar essa palavra. Agora houve uma mudança, não sei se perceberam, na quarta igreja aqui. Nas 3 primeiras igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase é dita antes da promessa para os vencedores. Mas a partir de Tiatira, da quarta igreja, quem tem ouvidos para ouvir, vem depois da promessa dos vencedores, aos vencedores. E pode indicar o quê? Pode indicar que não adianta mais falar para a maioria. E hoje o Espírito está falando para essa linha tênue, da linha prateada da graça de Deus, né? Daí para frente. Mas quando chega em Filadélfia, como é que fica? Certo? É que eu acredito que a grande maioria da Filadélfia são os vencedores. Então, aqui, a partir daí, dá uma mudança, e essas 4 igrejas finais vão permanecer até a volta do Senhor, paralelamente. Então, essa é a pequena mudança, tá? Então, o número 3, né, indica, porque as 3 primeiras igrejas têm o número 3, e as 4 últimas, número 4. O número 3 representa o Deus triuno, e o número 4 representa o homem, a igreja, né? Então, é a criatura, 4, mais o Criador, tá? É 4 mais 3, isso é a igreja. Mas eu diria mais ainda, eu diria assim, o plano de Deus é dispensar a vida de Deus ao homem, igreja, para, no final, inserir o homem no Pai e no Filho, isto é, em Deus triuno. Isso é o que
em unidade como uma entidade universal ilustrada pela videira verdadeira. Então, eu quero terminar lendo João 17 com vocês mais uma vez. João 17 é para mostrar o que Deus quer fazer com a igreja. O nosso futuro é glorioso. Senhor Jesus. Versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. É a palavra, irmãos, que produz a fé, a fim de que Jesus tem um objetivo, a fim de que todos sejam um. Todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, essa unidade, irmãos, essa unidade, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ó Pai, você me enviou é para fazer esse trabalho. O trabalho que eu estou fazendo é através da palavra. Estou dando fé para eles. E a fé, o final da fé, é esse trabalho de fazer eles serem um conosco, um com o Pai, um com o Filho. E no fim, nós nos tornaremos parte de uma entidade universal, que está em João capítulo 15. Dá uma olhada, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e porque sem mim nada podeis fazer. Você tira a igreja da autoridade do Espírito Santo, você tira a igreja da ligação com Cristo, irmãos, a igreja nada pode fazer. Fica instrumento na mão de Satanás para deterioração, para degradação. Mas, irmãos, se a igreja tivesse unido, né, a verdadeira videira, através da palavra, irmãos, essa igreja dá muito fruto. E não só isso, o objetivo final é fazer a igreja se tornar uma com o próprio Pai e Filho. E fazemos parte dessa entidade universal que é a verdadeira videira. Cristo é a verdadeira videira e nós somos os ramos. Quem vai olhar, certo, não consegue mais separar um do outro. Nós somos essa entidade, né, final. Por isso, irmãos, o resultado final será o número 7, o número da completude. Chega, né? Precisa falar mais alguma coisa? É para a gente sair daqui queimando, né? A gente sair daqui queimando, louvando ao Senhor, que nós estamos numa era tão privilegiada, uma era final. Vamos trazer o reino de Deus de volta. Vamos continuar fazendo esse trabalho que o Senhor tem falado para a gente fazer, né? E realmente abençoando muitas pessoas, né? Para poder também enxergar isso, serem vencedores juntamente conosco. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.